Existe uma tendência humana de buscar fora aquilo que, na verdade, nasce dentro. Procuram-se culpados, forças invisíveis, explicações externas para os ciclos que se repetem e para os padrões que parecem não ter fim. Mas há uma verdade mais profunda e mais desafiadora. A raiz da prisão não está no mundo, e sim na forma como a consciência se relaciona com ele. O ser humano não vive apenas a realidade. Ele interpreta, reage, projeta, e é nesse movimento constante que se constrói uma estrutura invisível, uma prisão sem muros, sustentada por padrões e condicionamentos. Essa prisão não é imposta de forma absoluta. Ela é mantida por uma mente que reage sem perceber, por emoções que dominam sem serem observadas, por hábitos internos que se repetem até parecerem naturais. É assim que os ciclos se formam. Na tradição do budismo, esse movimento contínuo é chamado de samsara. Não apenas no sentido de múltiplas vidas, mas no aspecto psicológico, morrer e renascer todos os dias nos mesmos padrões. A pessoa muda de cenário, muda de fase, muda até de relações, mas continua reagindo da mesma forma. A irritação retorna, o medo reaparece, o apego se reinstala. E assim, a roda continua girando. O ponto central não é o que acontece fora, mas o que é ativado dentro. Uma crítica pode despertar orgulho ferido, uma perda pode ativar medo profundo, uma frustração pode gerar raiva desproporcional. E sem perceber, a pessoa passa a viver não os fatos em si, mas as reações internas que eles provocam. A mente acredita que está respondendo ao mundo, quando na verdade está respondendo aos próprios condicionamentos. É nesse sentido que a ideia de uma matrix ganha um significado mais profundo, não como um sistema externo absoluto, mas como um campo interno de condicionamento que filtra e distorce a percepção da realidade. A verdadeira ilusão não está no mundo, está na forma como ele é interpretado. No entanto, seria um erro ignorar completamente o lado externo. Existe sim influência. Ambientes, relações, cultura, sistemas sociais, tudo isso molda e condiciona o comportamento humano. Existem também campos coletivos formados por pensamentos e emoções compartilhadas. Aquilo que muitas correntes espiritualistas chamam de egrégoras. Esses campos têm força, reforçam padrões e podem influenciar a forma como percebemos e reagimos à realidade. Mas influência não é prisão definitiva. Confundir condicionamento com condenação é um erro sutil e perigoso. Por quê? Ao acreditar que está totalmente dominado por forças externas, o ser humano abre mão da própria responsabilidade e do seu poder de transformação. Mesmo dentro de estruturas limitantes, ainda existe um espaço interno de escolha. Pequeno, muitas vezes ignorado, mas real. É nesse espaço que a consciência atua. Os condicionamentos externos podem sugerir, induzir, pressionar, mas eles não obrigam a permanência. A verdadeira prisão começa quando o externo é absorvido sem questionamento, quando a influência se transforma em identidade, quando o padrão coletivo passa a ser vivido como se fosse a própria essência. É nesse ponto que o ciclo se fecha, mas também é exatamente aí que ele pode ser rompido. Porque ao surgir a consciência,
ainda que por um instante, nasce a possibilidade de não repetir, de observar antes de reagir, de perceber o impulso sem se fundir a ele. Esse é o início da libertação. Observar um pensamento sem se identificar, sentir uma emoção sem ser dominado, reconhecer um padrão no momento em que ele surge. Quando isso acontece, o automático começa a perder força. O que antes era reação passa a ser escolha. O que antes era repetição começa a se dissolver. A liberdade não está em eliminar a mente, nem em se isolar do mundo, nem em negar as influências externas. Está em não ser governado cegamente por elas. Enquanto houver inconsciência, haverá repetição. Enquanto houver identificação, haverá aprisionamento. Mas enquanto houver consciência, nunca haverá prisão absoluta. E é nesse ponto que tudo muda. Porque o que antes parecia uma estrutura inquebrável revela-se, na verdade, sustentado, silenciosamente, por quem agora começa a despertar.